Questão 38 do concurso para juiz federal TRF3, realizado no último domingo, uma questão que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí é curioso o que aconteceu nesse concurso, porque a questão relacionada com o Marco Civil da Internet, que em tese está incluída lá na resolução do CJF como direito civil, está na prova lá no bloco 3, dentro da parte de formação humanística, e a questão sobre a LGPD, que na resolução 75 do CNJ está incluída em direito digital, foi incluída aqui no bloco 1 da prova. Isso vai ser comum de acontecer, às vezes, esse tipo de troca, até porque Marco Civil da Internet deveria estar em direito digital e não está, né? Isso não leva a nenhum tipo de nulidade, mas é curioso que as matérias tenham sido trocadas nos blocos da prova, mas nós tivemos essa prova uma questão de LGPD e uma questão de Marco Civil da Internet. E a questão que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados, a 38, também houve aqui uma novidade aí nos concursos, porque o que nós temos visto em concursos sobre essas matérias mais novas se tem, principalmente em direito digital, se usado pouco, até porque nós temos poucas decisões ainda judiciais sobre o assunto, então elas não têm envolvido muito a análise de casos ou de exemplos, mas apenas o texto legal. E aqui é uma questão bem elaborada, trouxe um caso prático para ser resolvido com fundamento na LGPD, e uma questão ainda polêmica e duvidosa e objeto de estudo, inclusive, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a pesquisa acadêmica. Então, o enunciado da alternativa é: pesquisadores da área de saúde de uma universidade pública federal estão realizando uma pesquisa para investigar a hipótese de que a Covid-19 impactou de maneira desigual a população negra no país. Para tanto, requereram um acesso à base de dados pessoais do Sistema Único de Saúde às autoridades sanitárias federais. Assinale a alternativa correta quanto à incidência da Lei Geral de Proteção de Dados à hipótese. Então, aqui o enunciado da questão envolve a atuação de um órgão de pesquisa que quer ter acesso a dados pessoais sensíveis, porque são dados da saúde da população e dados de uma determinada etnia. Então, são dois elementos que enquadram esses dados lá na definição de dado pessoal sensível do artigo 5º, inciso 2 da LGPD. Vamos às alternativas, então. Alternativa A: como dado sobre origem racial ou étnica é considerado um dado pessoal sensível pela legislação, apenas com o consentimento de cada indivíduo seria possível esse acesso. Então, a questão começa acertando no sentido de que são dados pessoais sensíveis. Mas onde está o erro aqui? Nos dados pessoais sensíveis, o artigo 11, quando indica as bases legais de tratamento, coloca o consentimento como hierarquicamente superior às outras bases legais. Ele está em primeiro lugar lá no inciso 1º do inciso 11, que exige o consentimento como base legal preferencial para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Só que não é a única base, não é uma base legal exclusiva para o tratamento desses dados pessoais. O inciso 2º lista outras bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento, ou independentemente do consentimento do titular, quando for indispensável para a realização dessa base legal, para o cumprimento dessa atividade. Então aqui a alternativa está errada ao limitar apenas o consentimento como uma base legal exclusiva para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Alternativa B: na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, inclusive a origem racial ou étnica, desde que os estudos sejam mantidos em ambiente controlado e seguro, respeitando-se, sempre que possível, a anonimização ou pseudo-anonimização dos dados e observância dos padrões éticos nos termos da legislação. Aqui nós temos que ir no desdobramento das regras da LGPD sobre tratamento de dados pessoais sensíveis, porque as bases legais estão ali no artigo 11, mas nós temos algumas regras específicas que explicam ou especificam algumas regras de tratamento de dados pessoais nos artigos 12 e 13, e o artigo 13 contém regras específicas sobre a realização de estudos em saúde pública,
por órgãos de pesquisa. E o enunciado aqui da letra B, ele traz um texto praticamente igual, ele quase copia e cola a integralidade do caput do artigo 13 da LGPD, que prevê que essa possibilidade de acesso a dados pessoais da saúde por órgãos de pesquisa para a realização de estudos e pesquisas, desde que sejam mantidos em ambiente controlado e seguro, de acordo com as regras adequadas de segurança da informação e com, na medida do possível, a anonimização ou pseudo-anonimização dos dados, é o que se repete na LGPD quando faz menção aos órgãos de pesquisa, sobre o tratamento de dados por esses órgãos, sempre que possível, com a realização da anonimização, que aí exclui a aplicação da LGPD, ou a pseudo-anonimização desses dados. Então a alternativa B é o gabarito, essa é a alternativa correta da questão 38. Vamos ver por que as outras duas estão erradas. C. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação, admitindo-se apenas em circunstâncias excepcionais a transferência dos dados a terceiros, como previsto na legislação. A resposta aqui está também no artigo 13, só que no parágrafo 2º, que prevê que o órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput desse artigo, ou seja, ao coletar e ao tratar esses dados pessoais da saúde, o órgão de pesquisa deve se comprometer previamente a usar as medidas de segurança da informação técnicas e administrativas consideradas necessárias ou mínimas para a mitigação de riscos e de eventuais incidentes com esses dados pessoais. E aí, seguindo aqui no dispositivo, não permitida em circunstância alguma a transferência de dados a terceiros, ou seja, o artigo 13, parágrafo 2º da LGPD, proíbe de forma expressa, nesse caso, que o órgão de pesquisa que tiver acesso a realizar o tratamento de dados pessoais da saúde não pode, em hipótese alguma, realizar o compartilhamento, o uso compartilhado de alguma forma, transferir esses dados pessoais sensíveis a terceiros. Então, por isso, a alternativa C está incorreta. Agora, a alternativa D, que é um pouco polêmica, acho que até pode, para quem tiver interesse, aí ser objeto de questionamento, mas não acredito que essa questão vai ser anulada por causa disso. O texto da alternativa D é a seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados não tem disciplina sobre tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente acadêmicos. O que significa não ter disciplina? Ela não regula? Em princípio, não. Se a gente for pensar lá no artigo 4º da LGPD, que prevê as hipóteses de não incidência da lei, nós temos no inciso 2, a linha B, a previsão de não aplicação da LGPD para tratamento de dados realizados para fins exclusivamente acadêmicos. Então, aqui a alternativa não estaria correta estaria correta, melhor dizendo, por causa disso. Mas por que ela não pode ser considerada correta, apesar de, como eu falei, a redação não estar muito clara? A parte final, da linha B do inciso 2º do artigo 4º da LGPD prevê que a lei não se aplica a tratamento de dados para fins exclusivamente acadêmicos, mas esse tipo de tratamento deve ser realizado após a indicação, a definição prévia de uma base legal de tratamento. O texto da lei é o seguinte: no artigo 4º, inciso 2, realizado para fins exclusivamente, a linha B, acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os artigos 7º e 11 dessa lei. Então, ainda que a LGPD não se aplique a tratamento de dados para fins exclusivamente acadêmicos, quem realizar esse tratamento deve ter uma base legal do artigo 7º para dados pessoais ou do artigo 11 para dados pessoais sensíveis para poder iniciar esse tratamento para fins exclusivamente acadêmicos. Então, a LGPD tem sim, ainda que em parte, ainda que apenas limitado à necessidade de indicação de base legal, ela acaba, por isso, disciplinando e se aplicando ao tratamento de dados para fins exclusivamente acadêmicos, pelo menos na indicação da base legal. E aí nós temos uma questão extremamente polêmica, por quê? Porque os artigos 7º e 11 da LGPD não têm nenhuma base legal específica para
a pesquisa acadêmica, né? Seja por uma pessoa natural, por um estudante que quer ter acesso a determinados dados pessoais de bancos de dados públicos ou privados para a sua pesquisa, tanto para órgão de pesquisa, pessoa jurídica, que é o mencionado aqui na questão. E a ANPD agora em 2022, em abril e maio, começou a discutir e a estudar o assunto e publicou, está no site, um documento muito interessante de acesso público, que é o Texto para Discussão número 1 de 2022, que é um estudo técnico ainda preliminar da ANPD sobre a regulação, ou de que forma pode ser iniciada e escolhida e selecionada uma base legal para que seja possível o tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente acadêmicos. Né? Então encerro aqui esse comentário a essa questão. Em breve, se vocês tiverem interesse, eu também pretendo colocar aí alguns vídeos comentando algumas questões de processo civil dessa prova recente de juiz federal do TRF3. Até mais.